nosso Deus, por tudo que Ele já tem feito nesta noite, todos os momentos de louvor, de adoração ao nosso Deus. Antes de começar a ministrar a palavra, quero desde já aqui agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui nos visitando. Esse lugar é a casa do nosso Deus, um lugar em que nós falamos com Ele, mas também que Ele fala conosco, amém? Essa é a nossa convicção. E antes de pregar, irmãos, eu queria aqui anunciar aos irmãos, ao decorrer da semana, a nossa programação vai ser normal: segunda, oração; quarta-feira, escola bíblica; sexta-feira, doutrina. Mas no final de semana, por conta das eleições, nós achamos por bem transferir o culto de Santa Ceia para o sábado, amém? Para não ter motivo dos irmãos faltarem. Irmãos, nós não faltamos culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia é o culto mais importante que a igreja não pode perder. E nós achamos por bem fazer assim, por conta que vai ter aí cinco candidatos, né? Para votar, né? 5. E aí muitos se atrasam, até a pastora vai ser mesária também, encontraram ela aqui no Mirim, né? E alguns irmãos vão trabalhar também como mesário. E sábado vai ser 7 horas, tá? Porque alguns irmãos trabalham no sábado. Então sábado vai ser 7 horas, vai ser o nosso culto de Santa Ceia. E domingo não vai ter nada, tá? Você vir aqui domingo, as portas vão estar fechadas. Quiser orar, você ora ali do lado de fora, domingo, né? Mas, meus amados, desde já, eu quero aqui, não vou, como de costume, não vou usar o púlpito para indicar candidato nenhum. Mas o que eu peço a você é que vote com sabedoria, com entendimento. Não existe nada mais precioso nessa terra, irmãos, não é a política, não. Não existe nada mais precioso nessa terra do que o Evangelho. Mas o Evangelho, ele é criado barreiras que impedem ele de ser anunciado. Desde o início do cristianismo, existem barreiras que são levantadas contra o Evangelho, para a anunciação do Evangelho. Às vezes essas barreiras, elas são físicas, né? São por meio de opressão física, e às vezes é por meio de opressões ideológicas. Então você que é cristão, saiba disso e vote com entendimento, com sabedoria. Amém? Então os irmãos já estão avisados. No domingo não vai haver culto, só no sábado, culto de Santa Ceia. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 11, do verso 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição
para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Curve sua cabeça. Deus bendito e Deus santo. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te pedir a tua graça. Aqui há pessoas, ó Deus, cujas famílias estão destruídas. Aqui há pessoas, ó Deus, sem mais sentido para viver. Aqui há pessoas, ó Deus, que precisam de uma direção vinda do alto. E quem sou eu, ó Deus, para dizer a este povo que eles precisam fazer? Quem sou eu, ó Deus, para falar a este povo as palavras do próprio Deus? Age com misericórdia, Senhor. Não porque eu mereço, não porque eu sou capaz, mas porque Tu és um Deus de misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Existe um mito chamado o mito de Sísifo, que conta a história de um homem em que ele enganou os próprios deuses gregos. E até que esse homem foi punido, e a sua punição era rolar uma pedra numa montanha, até o alto de uma montanha. Mas a punição era que sempre quando ele estava chegando perto do cume do monte, a pedra rolava para baixo, ele tinha que começar tudo novamente. Passou toda a eternidade fazendo isso. Essa foi a punição desse homem. E parece muitas vezes que a nossa vida, ela é parecida com a desse homem. Como se nós estivéssemos fazendo um esforço muito difícil, um esforço extraordinário, para quando a gente chegar no cume do monte, perceber que nada daquilo que você se esforçou valeu a pena e ter que recomeçar tudo novamente. Aconteceu isso, mas não de uma forma lendária, não de uma forma de um mito, mas como as Escrituras descrevem, como um próprio relato histórico, que foi a Torre de Babel, em que nós muitas vezes já conhecemos através das histórias, até infantis, a gente já conhece essa história, de um povo que começou a construir uma torre muito alta, e durante essa construção, Deus não se agradou daquela construção e confundiu a língua de todo mundo, e hoje você fala português por causa da Torre de Babel. Para muitos, quando olham essa história, dizem isso não passa de uma lenda. Outros, quando olham para isso, dizem por que Deus ia se indignar com uma simples torre construída? E mais importante ainda, você pode perguntar, por que, pastor, você está querendo contar essa historinha, se eu estou precisando de uma palavra que vai edificar o meu casamento, de uma palavra que vai me ensinar como construir a minha família de uma maneira boa, como melhorar a minha vida, pastor. Eu não quero escutar mais uma história, mas essa história que Deus, Ele trouxe para você nessa noite, Ele vai falar muito com a sua vida, você vai entender como muitas vezes nós construímos uma torre no nosso coração, querendo com os mesmos princípios, com as mesmas intenções daquele homem, e quando muitas vezes nós estamos exatamente como Sísifo, levantando uma pedra até o alto do monte, quando nós olhamos, nada daquele esforço deu certo, nada daquele esforço valeu a pena. Nós estamos exatamente como os engenheiros de Babel, construindo uma torre muito alta, para quando chegar
no final dessa torre, ou perto do final dessa torre, nós percebermos que tudo que nós fizemos não valeu a pena, e você está construindo a sua vida, construindo a sua família, e muitas vezes está como a torre de Babel, em que você está construindo, e quando chegar lá perto do cume do monte, lá perto, lá em cima, lá no alto, você perceber que nada do que você fez valeu a pena. E eu quero explicar como muitas vezes nós fazemos isso. É interessante, irmãos, nós notarmos que quando eles tomaram essa atitude, qual foi o contexto? O povo tinha saído do dilúvio. Deus tinha destruído tudo por causa do pecado humano. As águas cobriram tudo, todos os montes, todas as montanhas, todos os vales, tudo foi coberto por água. Aqueles homens, quando constroem a torre, irmãos, não é porque eles estavam como se fosse numa grande cidade, que não tinha lugar para construir. É que só dá para construir para cima. Não estava numa situação que o terreno estava muito caro, então eles precisavam construir em cima de outro lugar, não. Eles construíram aquela torre propositalmente para que ela seja muito alta. E aqui nós temos a primeira intenção daqueles homens. Eles viram, eles conheciam as histórias e sabiam que Deus tinha destruído o mundo através de um dilúvio, através da cobertura das águas. Eles sabiam que Deus tinha castigado o povo por causa do pecado. E então eles resolvem construir uma torre muito alta, de uma certa forma dizendo que agora Deus ele vai até poder trazer um dilúvio, mas nós vamos estar numa torre muito alta, as águas não vão poder nos submergir, nós podemos ter plena convicção, nós podemos descansar seguramente de que nós iremos estar protegidos lá no monte, lá na torre. E talvez você esteja se perguntando, sim, mas o que é que isso tem a ver? Nós temos, irmãos, vivido uma vida de insegurança espiritual. E essa insegurança espiritual, ela vai refletir em todos os aspectos da nossa família. Aqueles homens, eles constroem aquilo, irmãos, por quê? Porque eles queriam duas coisas. Em primeiro lugar, eles queriam ser valorizados. E em segundo lugar, eles queriam ter a convicção de que eles eram amados. Eles se sentiam inseguros em Deus. Eles não tinham a segurança em Deus. Então, qual era a segurança dele? Numa torre. E existem pessoas que fazem essa projeção em relação ao cônjuge, em relação aos filhos, em relação aos pais. E qual é essa projeção? Ele acha que o seu valor está naquilo que o seu cônjuge pode pensar dele. Ele acha que o seu valor está naquilo que o pai pode pensar dele. Ele acha que o seu valor está naquilo que o seu filho pode pensar dele. Ele está sempre de maneira insegura. Ele sempre quer provar o seu valor. Às vezes a gente costuma dizer, né? Ou costuma pensar que às vezes o marido trai na relação por causa da falta daquilo, né? A gente sabe. Mas não é. Muitas vezes sabe por que é? É porque o homem quer se sentir ainda que tem valor. Ele quer se sentir ainda que ele olha para si e diz, eu quero saber se eu ainda sou aquele velho homem. Aquela pessoa capaz disso, capaz daquilo. Mulheres se sentem inseguras dentro do relacionamento e partem para um complexo de beleza o tempo todo. Por quê? Porque quando ela passa pela televisão, ela vê o seu marido fixado ali no olhar em uma mulher, e ele diz, eu preciso ser bela, eu preciso ser bonita, para que o meu marido olhe para mim e me deseje também.
Às vezes os filhos, eles estão numa idolatria muito grande. Para quê? Porque eles querem a aprovação do pai. Eles não querem ser repreendidos pelos pais. Eles não querem que o pai fale mal dele, mas sempre apoie. Por quê? Porque eles querem se sentir valorizados. E nós estamos nessa busca o tempo todo por valor. Nós queremos ser valorizados. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o valor daquele povo não estava em construir uma torre, a segurança daquele povo não estava em construir aquela torre. Nosso valor é estar em Cristo Jesus, em você saber que você é amado por Deus. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos, seus pais, eles não podem preencher esse vazio da sua alma, essa sensação que você busca de ser valorizado, de ser amado, porque isso você só encontra em Cristo Jesus. Você só pode encontrar isso em Cristo, em saber que Deus pagou um preço por você, em saber que Deus ele usa você como instrumento. Não existe algo mais maravilhoso do que isso, amados, do que o Rei do Universo olhar para você e dizer: eu te amo, você é o meu filho amado. Aí está o seu valor não está naquilo que você pode comprar, o seu valor não está nas suas realizações pessoais, o seu valor é estar em Cristo Jesus. E é interessante, irmãos, a pretensão daquele povo, porque eles disseram: nós queremos construir uma torre cujo topo chega até os céus. A intenção deles é se igualar a Deus, é usurpar o trono de Deus, é usurpar a posição de Deus. E é interessante que ele diz: nós temos tijolos e nós temos argamassa. Eles disseram: nós temos tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada. Agora nós podemos chegar até aos céus. Não tem um ditado, né, que diz que o céu é o limite, né? Era assim, talvez veio da Torre de Babel, né? Porque eles pensaram: nós temos tudo que nós precisamos. Você consegue identificar isso dentro da família? Você consegue identificar pessoas que olham e dizem: o que eu preciso é de dinheiro para minha família se dar bem. O que eu preciso é de saúde para minha família se dar bem. O que eu preciso é disso, daquilo outro para minha família se dar bem. Ou seja, ele está procurando em coisas materiais o ponto de dizer que ele não tem mais limite, que ele já pode descansar porque ele já chegou ao topo dos céus. Você consegue entender, irmãos? É a sensação de que você pode descansar, de que você é autossuficiente, de que você é ilimitado. Irmãos, muitos casamentos se destroem exatamente por causa disso, muitas famílias se destroem exatamente por causa disso, porque eles olham para si e eles dizem: tudo que o meu filho precisa é de uma boa escola, e quando chega lá com 18, 20 anos, ele percebe que faltou algo mais. Quando o marido ele luta, trabalha, se esforça e diz: pronto, agora eu vou dar do bom e do melhor para minha esposa, e ele percebe que falta ainda mais alguma coisa. A mulher, da mesma maneira, ela percebe que falta alguma coisa. Sabe por quê? Porque você é limitado, porque você não pode preencher todas as coisas. Você não é autossuficiente. A sua família precisa de Deus. É interessante, irmãos, porque nós lutamos, se esforçamos, achando que tudo que a nossa família precisa é dos recursos materiais. O que meu filho precisa? Precisa de uma escola. Ele precisa de um lazer. Então você bota ali na melhor escola, você dá ali um celular para ele. Você às vezes traz os amiguinhos lá para ele brincar e pronto. Não se preocupa mais com isso. Ah, tem uma tia chata que fica falando que é para levar para a escola bíblica, né? Mas não precisa não, bota aí um desenho para ele e tá bom. Seu filho precisa de Deus. Sua família precisa de Deus. Você não é autossuficiente. Deus, Ele te criou de uma tal maneira que tem uma pecinha dentro de você, que ela só funciona quando Deus está no centro da sua família.
E em terceiro lugar, irmãos, qual era a intenção daqueles homens? Era tornar o seu nome célebre. Eles queriam tornar o seu nome célebre. Eles queriam os aplausos. Eles queriam simplesmente que as pessoas olhassem para ele e notassem o feito que eles fizeram. Meus amados irmãos, talvez a notícia correu muito rápido. Eu estava lá em Itapipoca e soube a notícia. Pessoa tão jovem na nossa cidade falecer de uma coisa tão banal, que poderia ter sido evitado. E a gente olha para essa situação, irmãos, a nossa vida, ela é como um vapor. Você hoje está aqui e amanhã não está. Essa é a nossa vida. E hoje nós sentimos a ausência. Existem talvez aqui amigos que conheciam pessoalmente, que talvez choraram, que vão sentir a ausência. Mas depois o nome vai passar. Vai ser mais um que faleceu, vai ser mais um que partiu. E nós temos um desejo tão grande de tornar o nosso nome célebre, de fazer a diferença nessa vida, na nossa família. Nós temos esse desejo. É algo natural de nós. Aqueles homens, eles tiveram também esse desejo de tornar o seu nome célebre. E eu não estou dizendo, irmãos, que isso de alguma maneira seja totalmente errada, porque nós queremos fazer a diferença, nós queremos entrar dentro na vida de uma pessoa e fazer a diferença na vida dela. Eu quero entrar dentro dessa igreja e fazer a diferença nessa igreja. Nós queremos fazer a diferença, nós queremos de alguma maneira fazer a diferença onde nós estamos. E aquelas pessoas queriam fazer isso, mas elas queriam fazer da maneira errada. Irmãos, a nossa vida, a nossa família, ela não funciona do nosso jeito, ela funciona do jeito de Deus. Esses dias agora a gente está lá na construção lá do Caxitoré, né? E eu sou meio leigo em relação à construção, né? E eu peguei dica com o irmão Tasso, com um outro pedreiro, com um engenheiro. Porque se eu fosse fazer do meu jeito, o que ia acontecer? A igreja ia cair na cabeça dos irmãos, né? E eu não gosto de ver igreja caindo na cabeça dos irmãos, não, né? Se preocupe não, Alisson, que aqui não fui eu não, viu? Estava preocupado, né? E o engenheiro, né, que é a pessoa que conhece de estrutura, né, ou o mestre de obra que conhece de estrutura, ele sabe como funcionam as coisas. Não é só um tijolinho em cima do outro e pronto, fez. Não, ele sabe, ele conhece as estruturas, ele conhece como é que funciona. E Deus, ele conhece como funciona. Deus é o engenheiro do universo. Ele conhece como funciona a sua vida, Ele conhece o que é que está passando no seu coração, Ele conhece os seus sentimentos, Ele conhece os seus pensamentos, Ele sabe como é que a sua família deve andar de maneira melhor, e muitas vezes nós queremos tornar o nosso nome célebre do nosso próprio jeito, nós queremos a glória, queremos o aplauso, queremos sempre que o nosso nome seja exaltado, quando o que precisa ser exaltado é o nome de Deus, e Ele por amor, Ele diz para você, a melhor maneira de você viver, não porque Ele é um tirano que quer ver você infeliz, mas Ele é um pai que admoesta, porque Ele sabe a melhor maneira que a vida funciona. E o que é que aconteceu, irmãos? Esse pessoal planejou tudo, ele traçou todos os planos, mas qual foi o resultado? Eles construíram? Eles conseguiram construir? Não. Porque todo projeto de Babel, o resultado dele é confusão. Todo projeto de Babel, o resultado é confusão. Pastor, mas eu não estou entendendo.
Toda vez que você quer tornar o seu nome célebre, toda vez que você quer viver uma vida como se Deus não existisse, vai gerar confusão. Toda vez que você quer viver a vida do seu próprio jeito, ao invés do jeito de Deus, vai gerar confusão. Irmãos, entenda bem. Quando aquele povo começou a construir, quando ele começou a projetar, Deus desce do céu. É interessante como é que é a analogia aqui, ou como é que as palavras são usadas. Porque eles acharam que a torre dele estava muito alta, mas foi preciso Deus descer para chegar até aquela torre. E quando ele desce, ele confunde a língua daqueles homens. E por que que Deus fez isso, irmãos? O problema aqui não foi a linguagem, não foi o castigo, mas foi as consequências do que Babel poderia trazer. Deixa eu explicar isso melhor com uma analogia. Quando o seu corpo está doente, começa a gerar sintomas. A pessoa começou a sentir uma dor de cabeça, começa ali a sentir uma dor de cabeça e tal, e é rotineira. Aí o que é que você faz? Rapaz, eu vou para o médico saber o que é isso aqui. Aí quando você vai lá, descobre que tem um problema mais sério. Aquela dor de cabeça, apesar de ser ruim, que é horrível para quem tem enxaqueca como eu, aquilo ali foi um sinal para você entender que tinha um problema. Porque se você não sentisse nada, você poderia morrer sem saber do que foi que aconteceu. Então os sintomas, ele é um bom sinal para você. Pastor, por que você está falando isso? Porque existem sinais na nossa vida, existem sintomas na nossa vida de que a vida não está certa. Quando a gente passa por essa circunstância de ver uma morte tão cedo, a gente percebe que a vida não está certa. Quando você cai numa depressão, você percebe que a vida não está certa. Quando você olha para as circunstâncias, para as tribulações da vida, você percebe que a vida não está certa. Por quê? Porque é Deus te mostrando que todo o projeto de Babel, ela vai gerar confusão, não gera resultado esperado. E como isso vai se aplicar dentro da sua família? Você observa que o problema ali foi o quê? De linguagem, não foi? Eles não conseguiram se comunicar. Estava lá o camarada pedindo, eu quero tijolo. Aí o homem trazia massa. Quero concreto. O homem trazia telha. Não se comunicava direito. E acontece isso também dentro dos relacionamentos. Ali estão duas pessoas que decidiram no altar, decidiram no cartório, de tornar a vida do outro feliz. Mas quando eles vão se comunicar, não existe isso, por quê? Porque cada um quer ter a razão. Um fala uma coisa e o outro entende outra totalmente diferente. Nós tivemos aqui um encontro de casais, né? Pode dizer assim, né? Reunião de casais, ou encontro de casais. E tem uma parte desse encontro que nós fizemos aqui, eu sugiro até você participar no próximo, e que falou algo muito interessante acerca das 5 linguagens do amor. As 5 linguagens do amor, ela diz o quê? Que todo mundo tem uma forma de se sentir amado. Tem pessoas que se sentem amadas quando você passa tempo de qualidade com ela. Você senta para conversar, senta para botar a conversa em dia, senta para falar da vida dos outros. Ela se sente amada quando você está perto dela, quando você está gastando tempo com ela. Tem outras que a linguagem do amor dela é o quê? Palavras de afirmação. Quando você elogia, quando você fala palavras motivadoras, ela se sente amada. Existem pessoas que é o toque físico, né? Aquela pessoa que gosta de falar pegando, né? Aquela pessoa que gosta de tocar. Aquele marido ou aquela esposa que gosta de carinho. Ela se sente amada dessa maneira. Tem outros, como a minha esposa, que gosta de presente, né? Se sente amado quando dá um presente para ela. Não é questão de valor, não. É questão de lembrar, né?
Você vai lá para um passeio, lá para uma cidade, aí traz aquela lembrancinha lá de R$ 5, ela está feliz com aquilo. Aí tem outro que é os atos de serviço, né? Quando aquele marido está apaixonado demais, aí está a pia para fazer, para ajeitar, está ali um negócio para ajeitar, e ele está tão, se sente tão amado, que ele começa a ajeitar tudo dentro de casa. Glória a Deus, né? Tem muita irmã que está falando, fala Deus, né? Fala com meu marido, Jesus, tanto tempo que eu perturbo ele para fazer isso, ele não faz. E por que eu estou falando isso? Porque isso é maneiras de nós nos sentirmos amados. E às vezes a gente está querendo expressar um amor para uma pessoa, quando ele não está entendendo aquilo como amor. Isso é o que falha na linguagem, falha na comunicação. Cada um quer ser amado, mas não sabe como se comunicar, não sabe como se expressar. Isso acontece, irmãos, porque muitas vezes cada um está no seu próprio projeto pessoal de ser feliz. Nós não casamos para sermos felizes, nós casamos para deixar o outro feliz. Esse projeto de Babel pessoal, ele não pode estar no seu coração, ele não pode você se colocar no trono e dizer, eu preciso disso, eu preciso daquilo, quando na verdade Deus te chamou para servir a sua esposa, Deus te chamou para servir seu marido, Deus te chamou para servir seus filhos, Deus te chamou para servir os seus pais. A felicidade que Deus ele nos dá é uma felicidade que ela se realiza quando é no outro, quando acontece no outro. E meus amados irmãos, eu tinha falado algo aqui, você talvez não tenha entendido. Você disse, pastor, todos nós queremos tornar o nosso nome célebre. Você disse isso, e eu falei e confirmo, nós queremos isso. Nós queremos ser reconhecidos. Ninguém gosta de chegar num canto e dizer assim, rapaz, estava todo mundo falando mal de tu aqui. Ninguém gosta disso. Agora, existem os projetos de Babel, que você quer o tempo todo o aplauso. É aquela jovem que não se sente bonita, porque sempre tem alguém mais bonito que ele. É aquele camarada que não se acha com boas condições financeiras, porque sempre tem alguém com um carro melhor, com uma conta bancária melhor do que ele. É aquela mulher que está o tempo todo preocupado com a estética, preocupado com o que as pessoas vão falar dos seus filhos, e está o tempo todo preocupado com isso, querendo tornar o seu nome célebre no projeto de Babel. E como é que a gente torna o nosso nome célebre de uma maneira certa, pastor? Gênesis capítulo 12, diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Existe algo especial no versículo 2, em que Deus fala para Abraão. Ele diz, de ti farei uma grande nação, e eu engrandecerei o teu nome. É Deus que engrandece o seu nome. É Deus quem te exalta. É Deus que te dá um novo nome. É Deus que torna o seu nome célebre. Não adianta usar projeto de Babel. Não adianta usar projeto pessoal, porque não vai dar certo. O projeto que você tem que usar é o projeto de Abraão. Pastor, como é esse projeto de Abraão? Deus chama Abraão e diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Para a gente, talvez isso seja até algo bom, né? Pastor, sair de perto da minha sogra, pastor, é uma bênção, né? Sair de perto do meu cunhado é uma bênção, pastor. Isso aí não é coisa difícil, não. Mas para aquele povo, para aquela cultura, isso não era bem assim. Porque na família havia segurança, na família ali era o lugar deles. Era o lugar que eles habitavam, era o lugar que eles se sentiam seguros, era um lugar confortável para eles. E Deus diz, sai da tua terra e do meio da tua parentela.
Em outras palavras, Deus disse para Abraão: você precisa amar mais a mim do que a sua própria família. Deus disse para você, se você quer o projeto de Abraão, ao invés do projeto de Babel, você precisa amar mais a Deus do que sua própria família. Pastor, mas não dá não, pastor. Eu sei que é difícil. Mas você só vai conseguir amar a sua família da maneira certa se você amar primeiro a Deus mais do que a sua família. Porque se você não amar mais a Deus do que a sua família, você vai tornar o seu filho em um ídolo, você vai tornar a sua esposa em um ídolo, você vai transformar o seu marido em um ídolo, e os ídolos eles vão ser destruídos, os ídolos não vão satisfazer você. Você precisa amar mais a Deus, porque quando você amar mais a Deus do que a sua família, você vai amar a sua família da maneira correta. Como foi o processo que Deus fez isso na vida de Abraão? Ele diz: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, ele faz um convite para Abraão, para andar na presença dele, para andar com Deus. Irmãos, sabe como é que você vai vencer? Sabe como é que você vai resolver as crises dentro da sua família? Quando você andar com Deus. Pastor, seja mais claro, não estou entendendo. Quando você anda com Deus, você se parece com Deus. Tem aquela jovem, às vezes, né? Aqui não tem não, né? Começa a andar com uma amiga que não é crente ali, que é do mundão mesmo ali, depravado mesmo. Aí quando dá fé, começa a fazer coisas parecidas com aquela jovem. Não é? Aqui não tem não, né? Tem não? Joaquim está dizendo que não tem não. Aí a mãe olha para aquilo e diz: depois que a minha filha começou a andar com o cicrano, começou a ter o comportamento dessa maneira. Quando você anda com Deus, você passa a ter um comportamento parecido com o de Deus. Quando você anda com Deus, você passa a ter temor de Deus. E pastor, você está falando isso, mas o que é que isso tem a ver com a minha família? Como eu vou resolver os problemas dentro da minha família? Irmãos, quando a gente anda com Deus, a gente muitas vezes olha um problema dentro da nossa casa e a gente não age da nossa maneira, a gente age da maneira de Deus. Quando você tem temor de Deus, muitas vezes você quer se vingar do seu marido, quer se vingar da sua esposa, aí você diz: não, eu não vou fazer isso, porque Deus não faria isso que eu poderia fazer. E você passa a andar igualzinho ao Senhor, você passa a seguir os passos do Senhor Jesus, porque você está andando com Deus, você está parecido com Deus, a ponto de que quando a sua esposa, quando o seu marido esperar a vingança, esperar ali você descontar algo que ele fez contra você, aí você passa a ter um comportamento diferente, e aquela pessoa olha para você e diz: o que é que está acontecendo com ele? O que é que está acontecendo com ela? É o temor de Deus. É no temor de Deus, irmãos, que você evita o adultério. É no temor de Deus que você evita a vingança pessoal. É no temor de Deus que você evita as discussões infrutíferas dentro do casamento. É no temor de Deus que você começa a ter ali o controle financeiro dentro do seu casamento. Mas você precisa andar com Deus. É só andando com Deus, irmãos. É só andando com Deus que você tem temor dEle. Quanto mais distante do Senhor, menos você se preocupa com a vontade dEle. Quanto mais perto de Deus você está, mais a voz do Senhor está falando ao seu ouvido, mais a voz do Senhor está falando ao seu coração, e a carne está dizendo para você: faz isso, desconta, toma essa atitude em relação a Ele. Aí você diz: não, eu estou ouvindo é a voz de Deus, eu estou ouvindo é a voz do Espírito Santo de Deus. E meus amados irmãos, quando a gente olha para a vida de Abraão, nós percebemos o que Deus fez na vida dele. Alguém sabe
Pergunta de prova, né? Alguém sabe o nome de algum engenheiro de Babel? Irmão Tasso aí que é pedreiro, né? Conhece, irmão Tasso? Tem alguém que você sabe ali, aquele ali estava na obra lá do Babel. Conhece? Rapaz, eu pensava que vocês eram bons de Bíblia, né? Ninguém sabe? Não. Por quê? Porque nenhum tornou o seu nome célebre. O que é que eles queriam? Queriam engrandecer o seu nome. Queriam que todo mundo visse, olha aqui o que é que esses homens fizeram. Não teve nenhum nome desse na história. Agora, quantos conhecem, quantos já ouviram falar de Abraão? Sabe por quê, irmãos? Porque quando você bota a sua onde você gasta o seu tempo, o seu esforço, o seu pensamento, as suas finanças, é ali onde está Babel. Quando muitas vezes você sonha acordado, quando muitas vezes você diz assim, eu preciso apenas disso para ser feliz. Eu preciso apenas disso para eu me satisfazer, para eu dizer agora sim eu tenho um valor. Eu não estou dizendo que é errado você buscar riquezas, buscar uma melhor condição de vida. Eu não estou dizendo que é errado você buscar passar num concurso público, ter ali uma boa aquisição dentro do seu lar. Tudo isso é bênção de Deus. Agora, quando você pensa que é isso que vai satisfazer você, satisfazer essa fome que está no seu coração, o seu projeto vai ser Babel, vai ser confusão, não vai ter resultado que você espera. Agora, quando você gasta o seu tempo, os seus talentos, as suas riquezas, o seu esforço, o seu pensamento naquilo que Deus quer para você, você vai ter a mesma sorte de Abraão. Em segundo lugar, responda essa pergunta para você mesmo. Quem você é? Você é o que você pensa? Você é o que os outros pensam? Ou você é o que Deus diz que você é? Eu não entendi muito bem, não. Às vezes a gente está com o nosso ego exaltado e a gente se acha, né? A última bolacha do pacote, a Coca-Cola do deserto. Aí outros vivem preocupados com a aprovação dos outros. Meu Deus, o que é que as pessoas vão pensar da minha família? O que é que as pessoas vão pensar do meu filho? O que é que as pessoas vão pensar de mim? Está sempre preocupado com o que os outros dizem. Esses dois projetos, esses dois pensamentos é Babel. Agora você não é o que você pensa que é. Você não é o que os outros pensam que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é um filho amado de Deus. Você é uma pessoa que Deus valoriza. Não por aquilo que você faz, não por aquilo que você tem, mas simplesmente porque Deus te ama. Olhe para o seu filho. Não importa o que ele vai fazer, não importa o que ele vai deixar de fazer, você continua amando ele. É assim que Deus olha para você, mas de uma maneira infinitamente maior, porque o seu valor não está naquilo que as pessoas vão dizer de você, não está naquilo que você pensa que você é, mas sim naquilo que Deus diz que você é. Que você possa refletir nessa mensagem. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Fique de pé, vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. E nessa oportunidade, se você quer aceitar a Jesus Cristo, se você quer se reconciliar com Deus, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Glória a Deus. Presente precioso
Glória a Deus. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar. Glória a Deus. Adore ao Senhor. Vem aqui à frente se você quer aceitar Jesus, quer se reconciliar com Deus. Glória a Deus. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Aproveite essa oportunidade. Diferenças até poderão acontecer. Se você trouxe um familiar nessa noite, fique aí perto dele. Mágoa tem razão. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração pela sua família. O perdão. Esteja do lado do seu esposo, da sua esposa, do seu filho. E coloque a sua família num projeto de Deus para a sua família. Da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar na presença do Senhor. Aleluia! Lá em casa eu posso ser quem Coloque sua família nas mãos do Senhor Jesus. Diferenças até poderão Você é o sacerdote do seu lar. Mas quando a mágoa tem razão, Se não há alguém aqui na sua família, o perdão. coloque a mão no seu coração, interceda pela sua família. Você é o sacerdote do seu lar. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar na presença do Senhor. Aleluia. Minha casa servirei. Declare nessa noite, você e a sua casa vai servir ao Senhor. Não existe projeto de Babel na sua casa. Existe um projeto de Deus na sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Só a igreja. Da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Deus bendito e Deus santo. Neste momento, ó Deus, em que a tua igreja se reúne nesta noite, em que já te adorou, Senhor, em que já, Senhor, ouviu a tua voz. Pai querido e Pai santo, eu sei, Senhor, que neste momento, Pai, há pessoas que reconhecem que muitas vezes têm construído, ó Pai, torres que não consegue satisfazer a sua alma, que tem, Senhor, construído projetos que não são teu para a sua família, ó Pai. Mas nessa noite tu falou com esse coração, nessa noite tu falou com essa vida, e eu quero te pedir, ó Deus, que em nome de Jesus, tu venha restaurar esse coração, tu venha restaurar essa família, tu venha restaurar esse casamento, em nome de Jesus. Vem trabalhar, Senhor, nesta família, que o diabo tem tentado destruir, mas que em nome de Jesus, ó Pai. Pesuriei. Em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos as nossas famílias nas tuas mãos, ó Pai.
porque nós sabemos que não existe outro lugar para se estar, não existe outro lugar que a nossa família tem que estar, se não for, Deus, debaixo da tua graça, debaixo da tua mão poderosa. Começa, Senhor, a trabalhar nessa família, começa a trabalhar nesse casamento, começa, Senhor, a restaurar, Senhor, esta família. Oh, Espírito Santo de Deus, que nós possamos ver, ó Deus, os frutos, ó Pai, desta oração. Que nós possamos ver os frutos, ó Deus, deste, Senhor, desta noite, na vida, Senhor, de cada uma dessas pessoas. Pai bendito e Pai santo, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Vem nos livrar de todo mal, vem abençoar, ó Deus, as nossas famílias, ó Pai. E que em nome de Jesus possamos, ó Deus, estar debaixo da tua proteção, debaixo da tua graça. É o que eu te peço nesta noite e já te agradeço em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e doces consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.